Olá, tudo bem? Sou Mariana Margós Vieira, mestranda em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista no livro para a infância e membro do grupo de estudo e pesquisa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Hoje, no sexto seminário sobre o livro-objeto da PUC São Paulo, vou apresentar a comunicação intitulada A Sapatônia, do livro-objeto ao suporte digital, que tem como intuito analisar o livro-objeto, que desafia nossa maneira de pensar, de sentir, de ler a obra literária, em especial aquelas endereçadas para a infância. Isso se dá em virtude ao apelo à materialidade, de diagramação, cores, texturas, recortes, formatos, acabamentos, elementos paratextuais, dispositivos móveis, entre outros. Dessa maneira, o livro-objeto proporciona ao leitor diversas experiências de leitura. Mas o que acontece quando um artefato poético com essas configurações, que convida o leitor a interagir e experimentar, se transpõe para a plataforma de leitura digital? À luz de Carrion, Santaella, Dewey, Paiva, Derdick, Lajoles, Hilberman, Debus, Spengler e Gonçalves, trarei aqui mais especificamente a análise do livro-objeto A Sapatônia, de Tati Rivoire, publicada pela editora da Goya Livros, e a sua transposição para o digital, atualmente disponível no aplicativo Bamboleio, um serviço de streaming para Androids e iOS, tanto para smartphones quanto para tablets. De modo a explorar as diferenças nas materialidades, o aplicativo, de maneira delicada, apresenta a obra ao leitor em uma diagramação estabelecida pela própria autora. Sendo assim, como o formato impacta a experiência de leitura? Para começar, vou apresentar o livro Sapatônia, que conta a história da sapinha Tônia e as suas duas mães, Maria Fernanda e Margot. O livro ele vem numa caixa de papelão grosso, num tamanho 12 por 12 centímetros. Quando a gente abre a caixa, nos deparamos com os cartões. Os cartões têm, em média, um tamanho de 11 por 11 centímetros, tá? Onde o leitor vai retirando esses cartões e vai fazendo a sua leitura. Então, vemos assim que o livro, né, ele se torna um objeto lúdico, né? E eu gostaria de apresentar para vocês também a versão do aplicativo no Bamboleio. Então, aqui no Bamboleio, a gente tem o livro, acesse aqui, e temos aqui, né, o livro. Então, dentro do aplicativo, o livro está disposto em páginas duplas, tá? A gente vê que mantém o formato original, no livro está quadrado, né, mesmo ele estando em página dupla, porque ele não ocupa todo o espaço da tela, né? Vou percorrendo aqui. E aí, lá no final do livro, a gente tem uma foto que a gente vê aqui o livro, né, em sua materialidade no formato físico. Então, ele mostra para o leitor digital como é o livro em seu formato físico. Então, a gente vê aí essa mudança de materialidade, né? Mas o que é a materialidade? A materialidade ocorre de diferentes maneiras. Ela pode ser na tipografia, a cor, a textura, o recorte, o formato, o acabamento, a presença de elementos paratextuais no texto, e também quanto ao formato de livros, como um livro-brinquedo, por exemplo, né, em que apresenta abas para abrir, para puxar, o livro pop-up, aquele que as imagens saltam aos olhos do leitor. Então, essa diversificação das obras destinadas a crianças, e muitas vezes com características híbridas, dificilmente permitem encaixar um livro em uma única classificação, né? Como nos traz aí Debus, Spengler e Gonçalves, organizadoras do livro-objeto e suas artimanhas da construção. Mas também chamamos de materialidade quando um texto está presente no seu formato digital, né? Então, aqui falamos de materialidade tanto no aplicativo do Bamboleio, que ele pode ser lido no celular e tablet, quanto na sua linguagem, né? O seu formato aqui no Sapatônia,
né? Com a caixa, os cartões, a maneira que o personagem vai saltando da caixa, isso também é uma materialidade, né? Então, vemos aqui que tem duas formas de impactar o leitor, né? No livro físico, a gente abre a caixa, o leitor vai retirando os cartões, realizando a leitura. Ele pode fazer isso nessa sequência, assim como ele pode também retirar todos os cartões da caixa, espalhar no chão para fazer a leitura, né? Ou tirando um por um e empilhando, né? Então, tem inúmeras maneiras de ler esse livro-objeto, né? Tudo vai depender da experiência de cada leitor. Inclusive, ele pode ser um brinquedo, né? Como nos traz aí a Ana Paula Matias de Paiva, tanto na sua tese, um livro pode ser tudo e nada, especificidades da linguagem do livro-brinquedo, quanto no seu livro, A Aventura do Livro Experimental, onde ela nos diz que o leitor passa decisivamente a ser visto como um agente, aquele que atualiza a obra. Seja imaginando a vida onde há matéria, seja encantando-se com a subjetividade da poesia visual das páginas e aberturas. Recursos gráficos, tipográficos, de tendências caligráficas, ideogramáticas, geométricas ou abstratas. Já no aplicativo Bamboleio, o leitor ele precisa tocar a tela e percorrer as páginas do livro. Pode também ampliar a imagem para ver os detalhes das ilustrações, se desejar. Para ler o texto com mais conforto. Né? Então, ele tem aí na multimídia o seu suporte e na hipermídia a sua linguagem. Então, esses signos, de todos os signos, estão disponíveis ao mais leve toque dos dedos, né? Como traz aí a Lúcia Santaella no seu livro Navegar no Cyberespaço, um perfil cognitivo do leitor imersivo. Com toda essa experiência leitora, lembramos que Ulisses Carrion, em seu livro A Nova Arte de Fazer Livros, nos diz que para ler a velha arte, basta conhecer o alfabeto. Para ler a nova arte, devemos apreender o livro como uma estrutura, identificar seus elementos e compreender sua função. Podemos ler a velha arte acreditando que a entendemos e podemos estar errados. Tal engano é impossível na nova arte. Você só pode ler se você entender. Na velha arte, todos os livros são lidos da mesma maneira. Na nova arte, cada livro requer uma leitura diferente. Na velha arte, ler a última página leva tanto tempo quanto ler a primeira. Na nova arte, o ritmo de leitura muda, aumenta, acelera. Então, ou seja, com a mudança da materialidade, muda-se o modo que o leitor vai realizar essa leitura. A maneira de provocar a fruição leitora, né, se modifica. O jeito de sentar, de ler, de interagir com o livro em suas diversas plataformas. Lembrando que o livro A Sapatônia, quando ele é transposto para o digital, ele é caracterizado como um livro digitalizado, pois ele não apresenta nenhuma outra interferência de leitura, como acontece num livro aplicativo, onde vem acompanhado de outras semioses, como a música, os elementos que se movimentam, entre outras interatividades. Não podemos esquecer que tanto no formato do livro físico quanto no digital, ele traz uma experiência estética para o leitor. Cito aqui uma passagem do livro Entre Ser Um e Ser Mil, de Edith Drdick, onde diz que um livro ainda é uma sequência de espaços, uma sequência de páginas. Porém, foram os containers desses espaços que mudaram. Com o avanço das tecnologias digitais no fim do século XX, que resultou na criação de computadores, telefones celulares e, mais recentemente, iPads, iPods, Kindles e Readers, o espaço físico do livro, como obra de arte, também ganhou uma nova e instigante oportunidade de visualização e interação com o público. Então, essa passagem está aí no artigo
Os livros são elétricos? Algumas possibilidades para o livro de artista do século XXI, de Sarah Bodman. Então, estimula, né, essas novas maneiras que estimulam, assim, o leitor a explorar ainda mais a leitura. Então, chegando ao fim dessa apresentação, quando pensamos em todas essas materialidades, vemos que as experiências que elas trazem para nós, leitores, são inúmeras. Como diz John Dewey no seu livro A Arte como Experiência, a experiência ocorre continuamente. E quando temos uma experiência singular, temos as pausas, lugares de repouso, onde pontua e define a qualidade do movimento. Assim como ocorre na leitura de um livro-objeto, seja ele na materialidade física ou digitalizada. Agradeço ao sexto seminário sobre livro-objeto da PUC São Paulo pela oportunidade. Até breve.